Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós estamos no nosso primeiro programa de 2024 e nós queremos, antes de tudo, desejar a todos vocês um excelente ano. Nós vamos estar juntos ao longo de 2024, buscando cada vez mais estudar e vivenciar na prática as lições de Jesus, porque esse é, afinal, o nosso objetivo na encarnação. E nós estamos juntos nessa jornada. E nós queremos aproveitar o primeiro mês do ano para relembrar aquela que foi a fundadora do programa Portal de Luz, a doutora Marlene Nobre, porque nós completamos agora em janeiro 9 anos do seu desencarne. E antes nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. A doutora Marlene Nobre, criadora e fundadora do Portal de Luz, desencarnou no dia 5 de janeiro do ano de 2015. Neste mês, nós vamos então apresentar a cada semana vídeos e programas especiais mostrando para todos vocês o legado da nossa benfeitora. Vamos conferir. I would like now to invite Dr. Marcia Salgado and Dr. George Dyer to join their voices in this tribute to Dr. Nobre. We'll get to know more about the two guests as they appear in the future, today and tomorrow, during our discussions.
Good morning. Please apologize me because I will speak in Portuguese this part of presentation and this tribute to Marlene Nobre. A medicina talvez tenha sua origem na dor e no sofrimento imposto por vários fatores, desde o homem primitivo até os dias de hoje. E o homem sempre busca o real motivo, quem seria o causador de tamanho sofrimento, tamanha estranheza. Para Stefan Zweig, na introdução do seu livro A Cura pelo Espírito, a dor e o sofrimento fazem o homem se voltar para aquele que ele julga ser o grande responsável, que é Deus. E vincula a sua cura a ritos e sacrifícios que possam garantir a intervenção divina. O sacerdote ancestral tinha o papel de médico. Os hospitais surgiram da ação caritativa, religiosa, de abrigar enfermos, e o Ocidente conheceu a motivação religiosa de cuidar do próximo como pedra inaugural de seus templos de prática médica. O cuidado compassivo, a empatia do médico em relação ao paciente, a assistência religiosa através da capelania hospitalar, são práticas importadas pela prática médica moderna dos conceitos religiosos. Falar sobre uma pessoa religiosa que se dedicou à prática médica e que teve toda uma vida conduzida pelo objetivo de legar à medicina conceitos oriundos de suas convicções transcendentes e, por isso, religiosas, é discorrer sobre belíssimos casos onde a renúncia e o amor ao próximo marcam a prática médica, onde o desinteresse consigo dá lugar ao cuidado contínuo do necessitado. É falar sobre as mãos de Albert Schweitzer, que trocou o piano e as melodias de Bach pelo bisturi para salvar vidas em Papua Nova Guiné. Quando se vai além das suas convicções religiosas e se enxerga a possibilidade de uma contribuição essencial à ciência médica através de sólida filosofia, um olhar mais amplo é necessário. O Espiritismo, no Brasil, vinculou-se à prática médica de uma forma não usual. No início do século XX, nós, no Rio de Janeiro, tínhamos, como ainda temos, graves contrastes sociais. O acesso à saúde pública dependia da caridade religiosa. E, nessa época, segundo Biratã Machado, no livro Os Intelectuais e o Espiritismo, nós conhecemos o receituário mediúnico de Pedro Richard, um médium que, na Federação Espírita Brasileira, recebia receituário homeopático para suprir o atendimento aos carentes que faltava na escassa rede pública no Rio de Janeiro. E assim foi em todo o Brasil. O Espiritismo tinha seus médiuns receitistas, que recebiam de médicos desencarnados receitas geralmente homeopáticas para atender pessoas que não tinham acesso à medicina oficial. Baseados na filosofia imortalista que propôs à ciência médica uma nova visão do homem, no Brasil nós também tivemos, na primeira metade do século XX, o que a pesquisadora Angélica Almeida descreveu como a Guerra da Loucura. Os espíritas fundaram hospitais psiquiátricos e, nesses hospitais, aplicavam terapia espírita, que nós chamamos desobsessão. E foram alvo de verdadeira perseguição
dos acadêmicos, das faculdades de medicina, dos conselhos e dos dos bem conceituados médicos no Brasil. Após a segunda metade do século XX, quando a antropologia médica buscava uma conceituação ampla do homem, que iria além do reducionismo, quando surge George Engels, com seus trabalhos seminais aqui nos Estados Unidos. Em 1968, um grupo de médicos em São Paulo se reúne e funda a Associação Médico Espírita de São Paulo, com o propósito de se estudar o espiritismo como uma forma de contribuição à medicina. Afinal, já existiam hospitais espíritas, já existiam médicos espíritas que utilizavam de médiuns como forma de complemento terapêutico aos doentes. Marlene Nobre foi uma das fundadoras da Associação Médico Espírita de São Paulo e trazia consigo já a experiência de uma obra de assistência à infância, de educação, de promoção social. Além disso, Marlene Nobre trazia um conhecimento profundo das obras de Allan Kardec e também do espírito André Luiz, recebidas por Chico Xavier e por Valdo Vieira, dois médiuns que trabalhavam em conjunto e que tinham como tópico ou como interesse o desenvolvimento de uma medicina integral, espiritualizada e espírita. Falar de Marlene é falar de uma mulher de fibra, perseverante, dócil, detentora de uma sabedoria eterna, ou detentora do que Aldous Huxley chamava de sabedoria perene. Falar de Marlene é falar de um mestre. E Marlene Nobre não é conhecida nos anais da medicina. A academia não conhece a sua face. Seus discípulos foram escolhidos um a um, como a mãe que, uma vez apartada de seus filhos, busca-os avidamente, demonstrando a cada um o mesmo e intenso amor. Marlene Nobre formou-se em medicina em 1962, em dezembro de 1962, na cidade de Uberaba, que fica no estado de Minas Gerais, no Brasil. Nessa cidade, desde 1959, vivia Francisco Cândido Xavier, tido como o maior médium de todos os tempos, o maior médium brasileiro. A primeira recomendação que Marlene recebeu de Chico Xavier após a sua formatura foi que ela fundasse um centro espírita para estudo das obras de Kardec e principalmente para assistência aos desvalidos, aos pobres. Não posso dizer que Marlene Nobre, ainda na década de 60, conhecesse os trabalhos pioneiros de George Engels, aqui nos Estados Unidos. Mas eu posso dizer que a visão do homem como um complexo mais amplo, além do complexo biológico, psíquico e social, por incluir o complexo espiritual, já era parte da concepção de homem de Marlene Nobre e seus companheiros quando fundaram a Associação Médico Espírita de São Paulo. Em 1995, Marlene Nobre fundou a Associação Médico Espírita do Brasil, que agregava as associações médico-espíritas já existentes em várias cidades dos diversos estados brasileiros. Todas elas inspiradas na Associação Médico Espírita de São Paulo e impulsionadas pela vibrante atuação de nossa mestra Marlene Nobre. Em 1999,
foi fundada, então, a Associação Médico Espírita Internacional, como nós pudemos ver no filme que foi passado. E a questão é, por que sair do Brasil com a pretensão de alcançar o mundo com a proposta espírita para a medicina? Inicialmente, o espiritismo não surgiu no Brasil. Nasceu na França, floresceu em toda a Europa. Na Inglaterra teve o nome de moderno espiritualismo e deixou raízes profundas até hoje. Tivemos Mears, de Cambridge, James, na América, em Harvard, influenciando a concepção do homem na psicologia, na filosofia e na medicina, influenciando de tal modo porque postulavam a imortalidade, a sobrevivência da consciência após a morte. O Espiritismo se apresenta como ciência experimental ao estudar as manifestações dos chamados mortos e como filosofia ao estudar suas consequências e seu ensino moral. Marlene dizia que deveríamos ir ao mundo, nos unir aos herdeiros de Mears, de William James, de William Crookes, de Hislop, de Lodge, Bozano e tantos outros pioneiros. Esse, o objetivo de Marlene, ao iniciar em 2003 as viagens à Europa, que nós carinhosamente chamamos de périplo europeu, que são viagens anuais para conferências sobre espiritismo e medicina em vários países da Europa. Mas o que levar para esses países que formam a base do conhecimento médico? Que tipo de conhecimento poderíamos levar? Os fundamentos que Marlene queria levar para a medicina e ainda quer, baseiam-se na concepção trina do homem. O homem é constituído por espírito, tem um corpo espiritual e tem o seu corpo físico. O espírito não é um epifenômeno da existência, mas a sua causa primeira, e por isso é imortal. O corpo espiritual, segundo o espírito André Luiz, deve ser concebido como possuindo uma camada que se relaciona diretamente com o corpo físico, que é o corpo astral, e a sede da consciência, o corpo mental. O modelo médico espírita pode, então, ser chamado de modelo bio, psico, sócio, espiritual imortalista, uma vez que a imortalidade da alma não é uma postulação hipotética, mas o fundamento de todos os princípios, é a base de nossos fundamentos. Essa concepção trinária do homem permite que ele se relacione com o transcendente de forma mais objetiva, e a mediunidade, como capacidade de se comunicar com os mortos, é ocorrência natural e não um dom especial. Do mesmo modo, fenômenos que hoje chamamos de experiências de quase-morte, as experiências fora do corpo, os fenômenos e as visões no leito de morte, as memórias espontâneas de vidas passadas, além de outras formas de postulação da imortalidade, são justificadas porque a essência do homem é espiritual. Em 2003, a doutora Marlene Nobre organizou, dentro do Medinesp, o segundo encontro internacional de medicina e espiritualidade realizado no Brasil. Tivemos convidados especiais, como o físico Amit Goswami, Dr. Peter Fenwick, que foi convidado naquela época, e
doutora Marlene convidou também um médico que até então não era conhecido no Brasil, o Dr. Harold Koenig. Marlene, ao convidar Dr. Harold Koenig, vislumbrou um caminho sólido para influenciar a medicina brasileira. Ela trouxe pioneiramente para o Brasil o tópico medicina e espiritualidade. Espiritualidade com um conceito amplo, que não se prende a conceitos religiosos, que abrange uma dimensão pouco explorada dos pacientes. A repercussão da vinda de Harold Koenig no Brasil pode ser refletida na produção científica brasileira em medicina e espiritualidade, que após aquele ano de 2003 demonstra uma curva ascendente, conforme a gente pôde perceber em recente artigo científico, escrito pelos doutores Giancarlo Lucchetti e pelo acadêmico Rodolfo, que os dois estão aqui presentes e terão falas nesse evento. E aí começava a se revelar o papel da nossa querida doutora Marlene, desconhecido de muitos. Ao mesmo tempo que orientava os médicos das AMEs, das Associações Médicos Espíritas, para o estudo das correlações entre espiritismo e medicina, apoiava firmemente as pesquisas em espiritualidade e saúde e voltava-se para estimular a inserção desse tópico na educação médica. Patrocinou nos últimos anos publicações científicas em revistas Open Source, ou Open Access, desculpe. Algumas vezes tirando do próprio bolso os recursos para a publicação desses artigos, para que todos pudessem ter acesso aos ensinamentos decorrentes das pesquisas em saúde e espiritualidade realizadas no Brasil por médicos ligados às associações médico-espíritas. Estimulou os acadêmicos de medicina espíritas a se reunirem em diretórios para o estudo do espiritismo e também para o estudo de espiritualidade e saúde. Em 2012, Marlene estava especialmente feliz. Teríamos em Paris, no Congresso Francofônico de Medicina e Espiritualidade, a presença do Dr. Pim van Lommel. Marlene enxergava no Dr. Pim van Lommel o perfil do médico e pesquisador audacioso, profundamente compenetrado em seus objetivos. A sua publicação no jornal The Lancet, de um artigo fabuloso sobre experiências de quase morte, revelava ao mundo que as pesquisas que poderiam, de certa forma, levar à postulação da imortalidade da consciência, tinham sim repercussão na ciência médica. Junto com o Dr. Peter Fenwick, Dr. Pim van Lommel completava o desejo de nossa querida Marlene Nobre de a Associação Médico Espírita se relacionar com os grandes vultos da pesquisa moderna sobre mortalidade em todo o mundo. Ainda em 2012, na viagem que fizemos até Washington para o congresso que, como hoje nós realizamos, Marlene me disse que era chegada a hora de eu e Giancarlo Lucchetti propormos um programa voltado para o tópico medicina e espiritualidade, visando o congresso realizado na França. Médium ostensiva, Marlene recebia orientações do médico desencarnado Bezerra de Menezes e do filósofo espírita francês Leon Denis. E ela, nessas orientações, recebeu que a França, por ser um país com um grande número de ateus em sua população, deveria pensar inicialmente na inserção da espiritualidade na medicina e, por isso, deveríamos nós buscarmos pesquisadores daquele país que tratassem do tema em suas pesquisas
para apresentá-los para o nosso público e estreitarmos laços de amizade e laços científicos. Na visão de Marlene, deveríamos estender essa proposta de trabalharmos medicina e espiritualidade durante um período de 5 anos, período que ela julgava ser necessário para que esses vínculos amadurecessem. No ano de 2013, recebi algumas ligações da nossa querida doutora Marlene Nobre, onde ela me passou critérios de seleção dos convidados espíritas para as palestras na Europa. Naquele ano, eu fui incumbido de organizar as viagens, cuidando das passagens aéreas e hospedagens dos convidados. Marlene me fez tratar diretamente com os organizadores locais dos vários países da Europa. Ainda naquele ano, no mês de fevereiro, Marlene me ligou dizendo não ter muito tempo de vida. Eu sou endocrinologista, Marlene era diabética. Ela sentia dispneia, sentia falta de ar em pequenas falas. E apresentava, no início do ano, hiperglicemias de difícil controle. Eu a orientei, modifiquei doses de insulina, associei medicações e ela dizia que precisava de tempo para completar a sua última missão, que era escrever um livro sobre Chico Xavier, o homem que influenciou profundamente a sua vida. Em setembro daquele ano, ela foi internada devido à doença coronariana. E o seu cateterismo, ela me ligou e disse, olha, o meu cateterismo deu que eu não preciso fazer nada. Eu tomei o cuidado de buscar o resultado do cateterismo da doutora Marlene. Tinha obstrução quase plena de todas as coronárias. Realmente não se podia fazer muita coisa. Mesmo assim, ela proibida de viajar, ela tomou o avião e passou a mais longa temporada dela na Europa. A única coisa que pudemos fazer foi comprar passagens para ela em primeira classe, visando um maior conforto. Ela chegou de viagem em novembro de 2013, me ligou e disse, está vendo? Eu não morri. Em 2014, no início do ano, Marlene se recolheu em Goiânia, que é próximo de minha cidade, para finalizar o livro sobre Chico Xavier. E eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes nesse período. Em um de nossos encontros, me foi dada a permissão de opinar sobre o périplo na Europa, escolhendo alguns participantes. No final do ano de 2014, ao término da jornada europeia, recebi dela instruções sobre o planejamento para 2015, tanto da Associação Médico Espírita do Brasil, quanto da Associação Médico Espírita Internacional. No dia 30 de dezembro de 2014, eu tive que ir ao meu consultório atender uma paciente, e qual não foi minha surpresa quando, ao final do atendimento, recebi uma ligação de Marlene, que me desejava feliz ano novo, de certa forma se despedia, e dizia que no dia 17 de janeiro estaríamos juntos para tratarmos novamente do Medinesp, que é o nosso encontro bianual no Brasil. Passados 6 dias, Marlene desencarnou. Mas no dia 17 de janeiro, estando eu sentado para o nosso encontro, o programa do Medinesp surgiu célere, fluido, ficou pronto em pouquíssimo tempo. Eu havia tentado 2 meses antes fazer o programa sozinho, como ela havia me pedido, e não consegui escrever uma linha. No dia 17 de janeiro, eu terminei, com auxílio de minha esposa, o programa
do Medinesp em poucas horas. Toda arte tem seus mestres, e os mestres da arte de curar são inúmeros. Poucos são conhecidos e a grande maioria persiste anônima a todos, exceto aos seus pupilos ou discípulos. Nós conhecemos os nossos mestres, geralmente nos hospitais, diante do sofrimento e do adoecer. Somos, por nossos mestres, escolhidos para receber deles os seus ensinamentos. Alguns mestres encontramos mais tardiamente em nossas vidas, chegam como aqueles que nos ensinam a materializar nossos sonhos na medicina. Nos ensinam uma face da arte de curar que conhecíamos por intuição apenas, mas não sabíamos como exercê-la. Talvez sejam esses os nossos mestres verdadeiros, por chegarem quando os discípulos estão prontos. Quando os nossos mestres partem, deixando a materialidade da palavra que tange os nossos ouvidos, eles se tornam mais que lembrados. Ensinam-nos a viver a transcendência ao buscar os seus ensinos em cada fato novo que a arte de curar nos exige. E percebemos que a imortalidade se torna uma construção necessária por compreendermos que esses mestres continuam vivos. Minha história com Marlene se repete com todos os outros médicos das associações médico-espíritas do Brasil. Cada um de nós testemunhamos histórias peculiares, de dor ou de alegria, de perturbação ou de equilíbrio, mas todas essas histórias têm um personagem comum, um mestre verdadeiro, capaz de mudar definitivamente a vida dos seus discípulos. Marlene ultrapassou o saber comum, viu na medicina o ser humano, enxergou o próximo que sofre e desafiou o saber médico acadêmico com inquietante evidência de que a vida não se limita ao corpo físico. Marlene, nossa mestre da arte de curar, dedicou sua vida ao ideal de iluminar a medicina com as luzes da espiritualidade. Para nós, que a temos como modelo, ainda escutamos a recomendação sagrada que Chico Xavier escutou de Bezerra de Menezes: ama, serve e passa. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Me foi solicitado falar alguma coisa sobre a personalidade da doutora Marlene nos poucos anos em que tive o privilégio de estar ao seu lado. Serei breve, é uma pálida ideia apenas dessa grande mulher. Quando eu falo da doutora Marlene, o meu coração se expande em vibrações de amor e gratidão. Quero lembrar que as minhas memórias são apenas fragmentos de lembranças e de experiências vividas ao lado dessa alma tão generosa que encarnou para trabalhar nas fileiras de Jesus e que não decepcionou os que tutelaram a sua reencarnação. Eu me lembro muito bem que foi ao final da década de 1980, não posso precisar a data, quando a vi pela primeira vez fazendo uma palestra num pequeno centro espírita, junto com o seu esposo, Dr. Freitas Nobre, na cidade onde resido, lá em Santos, uma cidade perto de São Paulo. E eu fiquei profundamente tocada pela figura da doutora Marlene, pelo seu magnetismo. E naquele momento ela já falava sobre a Associação Médico Espírita de São Paulo, que foi criada em 68. E eu pensei comigo, poxa, eu não recordo, eu era ainda estudante de medicina, eu me formei em 1984, poxa, nós poderíamos ter uma associação dessa aqui na nossa cidade. Fiquei intensamente tocada com isso. Entretanto, o tempo passou e, por contingências da vida, a Associação Médico Espírita da Baixada Santista, assim se chamou inicialmente, foi criada em 1996
e por contingências da vida eu não pude participar naquele momento. E eu comecei a frequentar os congressos da Associação, os congressos nacionais da Associação Médico Espírita, chamado MEDNESPES, a partir de 1999. E até que em 2003 eu resolvi procurar a então Associação Médico da Baixada Santista e me engajei no trabalho. Em lá chegando, o Dr. José Nilson, um dos fundadores, imediatamente me passou a quantia de R$450 na época e me tornou tesoureira da associação. Em janeiro de 2004, com a mudança do Código Civil no Brasil, nós tivemos que renomear, então ficou sendo chamada Associação Médico Espírita de Santos. E desde então, eu fiquei trabalhando intensamente, quando em 2005, no MEDNESP, o Dr. José Nilson era o tesoureiro da AME Brasil, me indicou para a doutora Marlene, ali no meio do público nosso, que era uma reunião fechada só das associações médico-espíritas, e a doutora Marlene olhou bem para mim, assim, acho que ela ficou tentando ouvir de doutor Bezerra se era para eu ser tesoureira ou não. E desde então eu passei a ser tesoureira da AME Brasil, e com muita honra venho trabalhando e trabalhei ao seu lado durante 10 anos. Vejam que eu posso afirmar para vocês que a minha vida, do ponto de vista espiritual e, por que não dizer mesmo pessoal, se divide entre antes e depois da presença da doutora Marlene. Porque o meu olhar espírita ampliou-se e, além disso, eu aprendi a fazer o estudo e essa conexão da espiritualidade e dos ensinamentos do espiritismo aliado ao que a ciência vem trazendo de mais moderno. Logo depois de ter assumido a tesouraria, isso foi no mês de junho de 2005, ao final do ano, ela convidou a diretoria para acompanhá-la numa reunião da Confederação, do Conselho Federativo Nacional da nossa entidade espírita no Brasil, da FEB, que já foi aqui citada. E eu tive a honra de acompanhá-la, muito timidamente, eu era muito tímida, não parece, mas eu era, e fiquei no mesmo quarto com a doutora, não sabia nem como me comportar, porque a doutora tinha uma personalidade bastante assim austera, né? Imponente. Mas, como a doutora Marlene Nobre não perde tempo, logo no café da manhã, ela se colocou a me contar a sua história e a dizer, então, que depois que ela havia enviuvado em 1990, passado 15 dias, o doutor Bezerra de Menezes, o nosso patrono espiritual, apareceu a ela e passou um filme na sua tela mental. Ela teve como que uma experiência sensorial e, saindo do seu corpo, ela assistiu, então, um filme do seu passado. E, a partir daí, ela, conhecendo os seus compromissos, os seus débitos reencarnatórios, o Dr. Bezerra falou que ela tinha, então, uma missão para realizar nessa área. E ela sempre me dizia que era uma chance ímpar e que ela não poderia falhar na atual encarnação. Era a última cartada que ela tinha para jogar, porque já havia falhado em muitas das encarnações anteriores. Quando eu retornei de Brasília para a minha cidade, subitamente eu tive um insight e me veio à mente uma personagem do século XVI, que eu evidentemente aqui não posso mencionar, que teria sido a vivência da doutora Marlene ligada a toda a produção atual científica que ela deveria realizar conectando saúde e espiritualidade. E aí vejam que, passado algum tempo, foi confirmado para mim essa minha experiência, né?
Então, o passado dava agora uma oportunidade abençoada de resgate, e eu vejo que ninguém se aproxima de alguém sem que haja uma atração magnética intensa, que às vezes extrapola a nossa capacidade de análise racional. Então, foram 10 anos de convívio fraterno e muito intenso, e um grande aprendizado para mim. Então, agora nós estamos ali unidos sob a égide de Jesus, dentro da diretoria da AME Brasil e, posteriormente, a Internacional, e grande seria a nossa responsabilidade do trabalho. Mas a doutora continuou a sua trajetória, o Jorge já mencionou aqui, sobre a criação da Associação Médico Espírita do Brasil, em 1995, porque já haviam, naquela época, então, algumas associações dispersas, porque a doutora trabalhou intensamente, todos os finais de semana, com viagens, com palestras, com congressos, e em produção literária e de artigos, e dentro da própria trabalho do Espiritismo. E quando, após fundado, então, em 1999, a Associação Médico Espírita Internacional, em 2000, aparece-lhe, então, o filósofo Leon Denis, porque o trabalho dela não havia parado por aí. E ele lhe pergunta, e a Europa, Marlene? A Europa? E ela responde, mas, doutor, mas, professor, eu não tenho convites para ir à Europa. E ele desaparece e ela fica com aquilo na mente. Foi quando, então, ela vende o seu carro e para arrumar condição de financiamento e para realizar o primeiro congresso na Europa, que na época se realizou na Espanha. Então, eu vou me permitir a ler agora, é bem rápido, não extrapolarei o tempo, para finalizar, a pálida ideia que é essa nobre alma que deixou para nós um grande legado de exemplo e de busca, né, da sua reforma íntima, da sua espiritualização e da humildade que deve nortear todos nós aqui na Terra. Bem, quando Leon Denis a convidou para a Europa, então, o ideal de reacender a chama da espiritualidade no coração dos irmãos europeus, tão descrentes da religião, estava acima de tudo, e foi por isso, então, que ela vendeu o seu carro. Marlene Nobre é um ícone dentro do espiritismo e veio alicerçar um dos seus pilares, o da ciência. Fiel a Jesus e tendo como orientador Chico Xavier, se dedicou ao estudo de toda a obra do humilde apóstolo de Uberaba. Acredito que ela tenha sido a pessoa que mais estudou os livros do Dr. André Luiz, buscando demonstrar que suas informações se anteciparam muitas vezes à ciência ortodoxa em muitos anos. Sua garra e dedicação foram imbatíveis e não se deixava vencer pelo cansaço ou enfermidade física. Hospedei-a várias vezes em meu lar, onde concluiu 2 de suas 11 obras, O Dom da Mediunidade, em 2007, e O Passe como Cura Magnética, em 2009. Foram momentos para mim de grande aprendizado e compartilhamento espiritual. Era uma mulher muito especial, que conhecia seu passado e a todo momento buscava combater suas dificuldades íntimas. Dona de caráter íntegro, de perspicácia ímpar, personalidade marcante e profundo magnetismo, nos encorajava a combater a vaidade e o personalismo. Valorizava a contribuição de todos os companheiros, desde os médicos menos titulados aos mais, ensinando que cada um tinha o que contribuir na ponte que devia unir ciência e espiritualidade. Sabia respeitar as diferenças e opiniões alheias, conseguindo lidar com tranquilidade com as críticas que lhes foram deferidas ao longo da estrada, em muitas ocasiões, pelos que não puderam alcançar a profundidade de seus pensamentos e ações, sempre fiéis a Jesus e a Chico Xavier. Uma outra faceta de sua personalidade é a gratidão. Jamais esqueceu dos que lhe auxiliaram quando recebeu ajuda financeira de uma amiga para prestar o exame de admissão na Faculdade de Medicina de Uberaba. Posteriormente, essa amiga, muito necessitada, ela proveu financeiramente até o seu desencarne.
Nos últimos anos de sua vida, lutou ferrenhamente com as limitações do corpo, mas em tempo algum deixou de realizar suas atividades. Ao mesmo tempo que tinha esperança de concluir a tarefa na Europa, prevista para 2017, tinha também a percepção de que suas forças vitais estavam terminando, como de fato, em 5 de janeiro de 2015, o brilho de seus olhos materiais se apagaram definitivamente na terra para acender uma estrela nos céus da constelação espírita. A vida de Marlene Nobre foi uma vida de serviço ao espiritismo, exemplo que jamais pode ser esquecido. Obrigado, querida doutora, por tudo que realizou e por ter unido nossos corações num feixe luminoso e fraterno para o trabalho que precisamos realizar na Terra, em nome de Jesus e da conexão da espiritualidade com a ciência. Muito obrigado a todos e que Marlene Nobre receba o nosso pleito de gratidão, nosso eterno amor. Estamos encerrando por aqui e espero que tenham gostado. No nosso próximo programa, nós teremos mais sobre a doutora Marlene Nobre. Muito obrigada e até a próxima!